Eu sempre, bem, na profissão de historiador, a data é fundamental. Parece que eu estou dizendo uma obviedade, mas não é. Porque nós, em grande parte, muitas vezes, da ruína do ensino de história no ensino fundamental 2 e no ensino médio, especialmente, foi porque uma série de mudanças. Quanto mais muda, pior fica, né? E, em certo momento, houve uma mudança do regime do ensino de história, em que abolia-se as datas, né? Essa quarta temporada, até nada de crono, joga tudo fora, tal. Vamos discutir momentos da história. Então, civilização dos grandes rios, Amazonas, Rio Amarelo, a Mesopotâmia, Rio Nilo, como se estivesse no mesmo momento histórico. Ou seja, o que eles já não sabiam, pioraram ainda mais, os alunos não sabem absolutamente nada. Então, por isso que a data é essencial. Uma vez, num certo lugar, eu estava conversando com mais pessoas e explicando o que era a Revolução Francesa, a importância das datas, e a pessoa, acho que com limitações intelectuais, cognitivas, caso de estudo, não entendeu nada, achou que aquilo era tudo um absurdo. Eu falei, depois teve um tal de Código Napoleônico, logo depois, no começo do século XIX, não consegui entender a cronologia. Eu falei, só teve o Código Napoleônico porque teve a Revolução Francesa, é necessário entender o fim do antigo regime e tal, mas são aquelas pessoas que têm dificuldades, e o historiador é chato em relação a datas. O curioso é que na história do Brasil recente, há uma série de mudanças legais acabaram sem querer penalizando aqueles que fizeram a mudança correta. Por exemplo, Plano Collor. Foi proibido o cheque ao portador. Você não sabe o que é cheque. Cheque é um papel retangular. Vou explicar para você, mas é um papel retangular. Você escrevia lá, tal, vale tanto, e colocava muitas vezes ao portador, ou seja, não era nominal, ao Paulo, Pedro, José, Maria. Esse é o cheque que hoje ninguém usa. E tinha uma época ainda que você batia. Quando eu fui office boy era assim, eu ia no banco, esperava, e os caras batiam, pá, pá, pá. Tá, hoje, isso daí nós fazemos graças ao Pix, né? Que só um brasileiro aqui não gosta, os Estados Unidos, um bobinho aqui que fez um negócio contra o Pix, e o PCC e os Estados Unidos que não gostam, hoje tem o Pix. Então, coisa totalmente diferente, as coisas mudaram. E aquele cheque nominal que o Plano Collor exigiu, acabou descobrindo os correntistas fantasmas do esquema PC, Paulo César Farias. E ali desabou o governo Collor numa CPI, e depois levou ao impeachment do presidente no final do ano de 1992. Veja como é que são as coisas. Tempos depois, a presidente Dilma resolveu fazer uma alteração legal que acabou depois criando problemas, a mesma, sem que ela pudesse presumir, tempos depois, com o episódio das pedaladas fiscais que levou ao impeachment de 2016. Por que eu estou falando isso? Curiosamente, no dia 5 de maio, que é um dia importante no México, uma batalha contra os franceses, 5 de maio de 2021, foi promulgado pelo presidente Jair Bolsonaro, aprovado no parlamento, alterações que são fundamentais. Inclusive, o doutor Checaira, que eu tinha colocado a questão da abolição violenta, de passagem, no 359L, Código Penal, viu? E o 359E. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o outro, o golpe de Estado, que estão justamente agora sendo usado, são duas penas, ou, não sei se eu estiver correto, me corrija, hein, que o meu linguajar jurídico é primário, mas duas penas são atribuídas ao presidente, são 5 no total. Eu queria perguntar ao doutor Jorge Abud a questão da diferença entre as duas. Eu tinha dúvidas, vou confessar aqui, quem nos acompanha sabe, a princípio era difícil para entender que não fosse, como diz o doutor Zé Carlos Dias, um pleonasmo jurídico. Mas hoje, com a explicação do relator, eu já comecei a me convencer que estava certo, tem de ser duas mesmo, mas eu estou em dúvida ainda. Então, eu quero ver se vocês resolvem a minha dúvida e de muitos que nos acompanham. É a mesma coisa, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado? Olá, eu acho que esse é um dos pontos assim, mais nebulosos nesse debate, seja desse caso ou qualquer debate ligado a esse tema. Por quê? Primeiro, duas razões. A lei é muito recente, como foi muito bem mencionado, e temos muito pouca jurisprudência, ou seja, muito pouco caso concreto julgado sobre isso. Ainda bem, porque quanto menos tiver, quer dizer, menos tentativas houve, né, disso. Mas são tipos, vamos dizer assim, amplos, né, que englobam vários tipos de conduta. É diferente de matar alguém, furtar, que são atos, vamos dizer assim, verbos com muito mais concretude. Na prática, tem como diferenciar, porque você pode, por exemplo,
Eu vou imaginar um presidente que tente fechar a Suprema Corte. Ele é presidente. Ele está tentando fechar a Suprema Corte. Sim. Ele não está dando um golpe de Estado para derrubar um governo legitimamente eleito, mas ele está tentando contra o regime democrático de direito. Ou vamos imaginar um presidente que cancela as eleições. Getúlio fez isso em 1937, cancelou a eleição em 1938. Então, dá, nesses exemplos que eu estou dando, para diferenciar os dois. Sim. Agora, também é verdade que você pode também dizer o seguinte, e eu não estou tentando fazer uma falácia linguística, mas eu também posso dizer que todo golpe de Estado, quando você está numa democracia constitucional, todo golpe de Estado é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Eu, humildemente, nem sou constitucionalista, não sou especialista como meus colegas em direito penal. Eu achava que deveria ser um tipo com uma pena mais grave, englobando todos esses núcleos de agir. Para não ter, muitas vezes, exatamente o debate que está acontecendo agora. Se um crime engloba o outro ou não. Se ao praticar um, eu não estou sendo punido duplamente por uma única conduta, em uma hipótese que eu não deveria ser assim punido. Assim, só sendo bem grosseiro no exemplo, alguém ser punido por homicídio e latrocínio ao mesmo tempo. Então, ou era homicídio ou era latrocínio. Sim. Então, eu entendo que, a depender da conduta, daria para entender dois tipos distintos, como o L e o M, mas talvez, por uma hermenêutica até gerando menos complicações, você descrever, olha, é um crime contra o Estado Democrático de Direito, as condutas tais como, e aí você faz uma pena maior. Até mais do que 4 a 8, você pode falar 8 a 12. É uma coisa muito grave. Talvez ficasse um pouco mais simples, um pouco mais refletido, com um pouco mais de clareza, tanto para quem vai interpretar a lei, quanto para quem vai litigar referente a essa lei. E causa estranheza que só 4 anos depois da sua promulgação se descobriu isso, né? Ou seja, dá a impressão, tudo bem, eu imagino que o parlamento que se debruçou teve cuidado na leitura, na aprovação. É que eu sou um otimista, a maior parte das pessoas votam lá sem ler. Desculpe, mas essa é a pior legislatura da história. Não sou eu que digo isso. O professor José Carlos Dias, na última sexta-feira, no Só Vale a Verdade, falou que a gente assiste coisas assim, inacreditáveis. Eu digo isso porque eu acompanho o parlamento desde quando ele foi criado em 1826, faz um certo tempo. Mas na República, desde 1890, né, no final do ano, quando vai ser eleito os constituintes para 90, 91, para a primeira Constituição Republicana, eu nunca vi o que eu estou assistindo, né? É uma coisa assim pavorosa, tá? Inclusive o Estado de São Paulo tem a pior representação da história. O Estado que fez a República teve os 3 primeiros presidentes civis e tem a pior representação da história. Não é culpa dos que estão lá, não. É dos eleitores.